Bem-vindos às noites de ensino da Igreja Reviver de Santo António dos Cavaleiros. No mês passado e durante este mês temos-nos proposto falar sobre a família como ideia de Deus e pensámos nela como uma construção, um edifício em construção. Depois de muitos meses de escavação, de cimento, de tijolos, de pó, de pedra, tanta coisa, nós agora chegamos quase ao fim da construção e vamos entrar numa parte não menos interessante, que é a parte de embelezar o interior da casa. Ela é entregue aos proprietários, como pronta, a construção terminou e agora são eles que têm que começar a pensar no recheio da casa. As pessoas mais abastadas chamam um decorador profissional que irá combinar as cores, com o mobiliário, com os cortinados, com os quadros que se querem pôr dentro da casa. Mas quem tem que fazer isto sozinho, ou seja, as pessoas que têm orçamentos mais limitados, têm que, às vezes, conversam com a família, conversam com os amigos, olham para o seu orçamento para saberem o que têm em mão e para ver o que podem pôr as peças melhores e mais adequadas para a sua casa. Com ou sem um profissional, a casa retrata sempre a personalidade de quem vive lá dentro. Por falar em personalidade, sabia que as casas têm personalidade? As casas até têm um cheiro característico, todas elas. Esta casa que temos estado a construir com o Senhor, vamos enchê-la com algumas coisas que a tornarão agradável, convidativa, simpática e confortável. A palavra de Deus tem uma expressão muito bonita sobre esta decoração. Ela encontra-se no livro de Provérbios, capítulo 24, versículo 3 e 4. É preciso sabedoria para construir uma casa e inteligência para a tornar segura. Com experiência, enchem-se os quartos com objetos valiosos e de bom gosto. Há uma outra versão que diz, com substâncias preciosas e deleitáveis. São estas substâncias, estes objetos valiosos, que fazem de uma casa fria e limpa um lar onde nem sempre está tudo arrumado, mas onde, além de nós, mora a felicidade e o conforto. Ora, vamos lá pensar em alguns destes itens que irão decorar a nossa casa, o interior desta nova casa. Sem dúvida que a comunicação é uma destas substâncias que tornam a vida do casal e da família em algo delicioso e rico. Segundo o dicionário, comunicação é uma partilha de ideias, troca de informação, participação mútua. E para haver verdadeira comunicação, como sabem, tem que haver alguns elementos: o emissor, o receptor, o meio e a mensagem. E o mais importante para o nosso pensamento presente é a mensagem, e esta tem 3 componentes: o conteúdo, o tom de voz em que se comunica e a comunicação não verbal. É possível usar a mesma palavra, frase ou pergunta e exprimir diferentes mensagens só porque mudamos o tom da voz ou a expressão corporal. A comunicação não verbal inclui ainda a expressão facial, a postura do corpo e os gestos e as ações. Por exemplo, se eu disser assim, estou há tanto tempo à tua espera, ou disser, estou há tanto tempo à tua espera. Já viu que é a mesma frase, a mesma expressão, mas com um tom de voz diferente? Ela deseja comunicar a mesma coisa, mas pode ser interpretada de maneira um pouco diferente. E os 3 componentes da comunicação devem ser complementares, de maneira a que a mensagem seja transmitida. Tem sido sugerido que numa boa comunicação existe 7% de conteúdo, 38% de voz, do tom da voz, e 55% de comunicação não verbal. E agora vamos pensar nos impedimentos e interferências a uma boa comunicação. Alguns podem ser facilmente eliminados, outros requerem algum esforço da nossa parte e a graça de Deus que sempre nos assiste em todas as coisas. Por exemplo, o medo. Muitos maridos e pais fazem com que as suas mulheres e os seus filhos vivam num clima de terror, de medo. Claro, também há mães que aterrorizam.
Ninguém pode comunicar se tiver medo. Não é possível haver uma conversação, não é possível haver comunicação se as pessoas estiverem com medo. Numa família cristã, este elemento é absolutamente estranho, porque o Senhor não nos deu um espírito de medo. Ele deve ser eliminado pela renovação da nossa mente e através da oração. Depois, temos que eliminar também na comunicação o não ouvir. Não há diálogo quando não ouvimos a outra pessoa. Não somos bons ouvintes se enquanto o outro fala, já estamos a preparar a resposta que vamos dar a seguir. Ouvir requer concentração e humildade. Ninguém tem as respostas todas e aprendemos muito a ouvir. Se não escutamos com atenção, tiramos o ânimo à pessoa que está a falar connosco e a querer comunicar. Um outro elemento mau para a comunicação é demasiada ocupação. É um impedimento que, ao arrastar-se, pode levar os membros da família a um total alheamento uns dos outros. Hoje em dia, este elemento estranho entra em quase todos os lares. Cada um está ocupado com os seus afazeres, com as suas tarefas, sem se aperceberem que, ao fazerem isso, cada vez estão mais distantes e mais isolados uns dos outros. Até as funções familiares podem ser um impedimento à boa comunicação. Podem ser um elemento negativo. Quando os filhos são pequenos, os pais tendem a concentrar-se apenas nos problemas, na educação das crianças, na sua criação, esfriando assim a própria comunicação que deveria existir entre eles como casal. Os casais têm que encontrar tempo para falarem do que sentem, longe das crianças, do ambiente dos filhos e do que está ligado a elas. Isto não acontece apenas quando os filhos são crianças. Pode dar-se em qualquer fase do seu desenvolvimento. A comunicação do casal não pode estar baseada apenas nos filhos, por mais importantes que eles sejam. Um outro elemento negativo é a mágoa. Pequenas mágoas, agora, depois, podem amontoar-se a ponto de quebrar completamente a comunicação. A mágoa deve ser tratada rapidamente. No meu entender, deve ser tratada imediatamente, nunca deixando de criar raízes, mas perdoando-se, deixando livre a avenida da comunicação. Um outro elemento negativo é a interrupção. Quando nós estamos a conversar com outra pessoa e a interrompemos constantemente, transformamos a conversa num monólogo. Aquelas pessoas que têm o costume de acabar as frases dos outros são um perigo para uma boa comunicação. Um outro elemento negativo, a repressão. Alguns usam o humor e a repressão como manipulação, do estilo, se falas nisso fico nervoso, fico deprimida, e o outro cala-se. E é como se uma nuvem negra caísse entre ambos. A ira. Nunca mais digas isso. Nunca mais podes falar isso. Sabes que me enfureces. Ninguém gosta de enfurecer ninguém. E a pessoa irada sabe isso. E por isso fica numa posição forte para controlar todas as vozes à sua volta. O homem que chega à casa e diz a gritar, não me digam nada hoje, tive um dia desgraçado, está a avisar a família a ficar em silêncio. Provoca horas de receio e tensão. A mãe que se ira com os filhos à frente dos amigos ou dos estranhos, controla-os por momentos, mas impede uma boa comunicação com eles. Um outro elemento, o falso acordo. Há pessoas que querem a paz a todo custo. Concordam com qualquer coisa só para não haver briga. Depois de algum tempo, a família passa a ignorar essa pessoa e toma decisões sem ela. Esse indivíduo eliminou a troca de ideias e as coisas acontecem à sua volta, não com ele, mas sem ele. Concordar sempre poupa discussões, mas remove a pessoa do fluxo de atividade e exclui qualquer contribuição na conversação. Um outro elemento, o sarcasmo. Quando o indivíduo percebe que está a falar-se de um assunto sério e transforma-o numa piada, numa brincadeira, através do sarcasmo, ele corta a comunicação. Desvia o assunto, leva a conversa e o pensamento dos outros para uma via diferente.
E embora essa pessoa tente melhorar, leva anos a construir a sua reputação, os outros deixam de levá-lo a sério. Um outro elemento negativo é a defesa. Há pessoas que têm mentes de advogado, ou seja, levam já um processo preparado para alguém que deseja aproximar-se. Nunca se pode perguntar o porquê de alguma coisa porque respondem sempre mais do que poderíamos escutar. Nada é sua culpa e se questionarmos o seu julgamento, respondem com uma lista de estatísticas que nos fazem parecer estúpidos. Levantam grandes muros à sua volta e, no fim, perguntam por que estão sozinhos. Defesa é uma barreira sólida para a comunicação de coração, porque as pessoas cansam-se de ter que perfurar túneis ou saltar muros. Por outro lado, o silêncio é difícil lidar com ele. Visto o silêncio ser algo intangível, não vale a pena falar com uma estátua. Como podemos trocar ideias com o marido, com os filhos, se colocamos num lugar à prova de som? Há pessoas que pensam que, se não abrirem a boca, ninguém os pode acusar de problemas. O silêncio parece inofensivo, mas evita a boa comunicação. E depois de enumerar alguns elementos danificadores de uma boa comunicação, será interessante pensar que esta tem características diferentes para um homem e para uma mulher. Quem diria, não? Então vamos lá ver qual é a melhor comunicação segundo a ideia dos homens. Os homens na sua comunicação precisam de sinceridade. Este termo vem de uma expressão sem cera. Nos dias dos romanos, quando os artesãos faziam vasos ou estátuas para vender, se estas não ficavam completamente perfeitas, lisinhas, eles enchiam as rachaduras ou as falhas com cera, enganando assim o comprador, que julgava que o produto estava perfeito. Por fim, proclamavam os seus artigos como sin cera, sem engano. De uma maneira especial e incompreensível, quando as mulheres conversam e comunicam, têm tendência para encher as frestas, com desculpas, com culpas nos outros, mas a família e o marido precisam de absoluta sinceridade. Outro elemento que os homens gostam na comunicação é a sensibilidade. Esta qualidade significa que temos que estar sintonizadas e conscientes do sentimento do outro. Às vezes aproximamos-nos do outro com problemas numa altura errada. As mulheres têm que procurar ter espíritos sensíveis para aprender a falar na hora certa. Um outro elemento apreciado pelos homens é a estabilidade. Muitos homens têm desejo ou têm receio de conversar certas coisas com as suas esposas porque elas não aguentam. Usam as lágrimas e não há comunicação possível quando não há controle. Os homens gostam de abordar os assuntos de um ponto de vista organizado, profissional, clínico e respeitam muito uma mulher que fica serena sob tensão, mesmo que o assunto seja difícil e mesmo que não o entenda muito bem. Vamos agora pensar no que é que as mulheres precisam na comunicação. As mulheres precisam de atenção. Nem sempre as mulheres precisam de respostas, mas precisam sempre de atenção. Na maior parte das vezes, as mulheres já sabem as respostas aos seus problemas, só precisam da audiência. Para os homens este padrão é ilógico. Eles acham que se a mulher está a contar um problema é porque precisa de algum conselho. Não, senhor. Na maioria dos casos, elas estão apenas a compartilhar os seus sentimentos sobre o seu dia, sobre uma decisão a tomar e não precisam mais nada a não ser de um ouvido atento. As mulheres precisam de concordância. Se os homens desejam ter uma boa comunicação, deveriam tentar concordar com as esposas. Em vez disso, muitos homens gostam de rebaixar as suas mulheres, de argumentar com elas, mas esta discussão constrói uma barreira à comunicação. As mulheres também precisam de apreço. O dicionário diz que apreço
é uma estimativa do valor de algo, uma compreensão do valor de alguma coisa ou de alguém. Oh, como as mulheres desejam ter valor! Nem sempre são lógicas, mas precisam sempre ser apreciadas e entendidas. E as mulheres precisam também de momentos especiais. Quando o casal sente que há problemas na sua comunicação, no seu casamento, na sua relação, o marido deve tomar a iniciativa de programar um momento especial. Muitas vezes a comunicação está deficiente e basta apenas uma conversa calma, num lugar especial, num momento de ternura, num ambiente diferente. Não precisa de gastar muito dinheiro para que tudo seja sanado e volte à normalidade. A mulher aprecia demais estes momentos. Uma conversa franca abrirá outra vez a porta para uma comunicação saudável. Imaginemos, agora, que seguimos todos estes passos para uma boa comunicação. A casa tem um ambiente agradável, de paz, de concordância, de momentos especiais. Mas será que esta casa nunca se desarruma? Mesmo quando há uma boa comunicação na família, acontecem conflitos. Estes não são necessariamente substâncias negativas. Podem ser preciosas se houver um modo saudável de serem resolvidos. Muitos crentes supõem que o relacionamento cristão está livre de conflitos. Até acham que as pessoas seguidoras de Cristo só vivem em paz e tranquilidade, mas é necessário dizer-se que nenhum relacionamento, pode durar sem conflito, mesmo entre os cristãos. O conflito é uma parte inevitável da comunicação e dos relacionamentos. Visto que somos seres pensantes, com valores, convicções, sentimentos e desejos diferentes, vamos encontrar-nos muitas vezes em desacordo. O conflito não é, portanto, mau ou bom em si mesmo, mas pode ser um caminho de crescimento pessoal e relacional. A Bíblia está cheia de histórias de conflitos. Temos a tendência de imaginar que boa gente, com boas intenções, não se chocam, mas a história bíblica e a história da nossa vida prova exatamente o contrário. Vamos pensar juntos agora na natureza do conflito. Um conflito chega quase sempre embrulhado em ira. Esta é uma emoção difícil, mas podemos aprender como funciona e como geri-la. E eis alguns aspectos essenciais e factos importantes a lembrar. A ira é uma emoção, não é um comportamento. Não é errado ficarmos zangados. Não é errado a nossa indignação. São emoções universais e inevitáveis. Não podemos evitar determinadas circunstâncias que nos provocam a ira, que nos provocam a indignação, mas podemos controlar o nosso comportamento. Por isso é que a Bíblia diz em Efésios capítulo 4 e versículo 26, irai-vos, mas não pequeis. Deus sabe que é normal aos humanos experimentarem sentimentos de ira, mas somos responsáveis pela resposta e é a essa emoção com um comportamento destrutivo e pecaminoso. A ira também é normalmente uma emoção secundária como resposta a uma emoção primária. Eu vou explicar. Nós geralmente experimentamos ira em resposta a condições de grande perda, de mágoa, de perigo, a sentir-nos ameaçados pela competição no trabalho ou por reveses financeiros e frustração, como, por exemplo, não conseguir determinados alvos ou ter expectativas desfeitas numa relação. A ira normal que estas experiências provocam em nós pode ser multiplicada quando já estamos a experimentar outros sentimentos negativos, como desespero, solidão, culpa, preocupação. Há certos pensamentos que alimentam a nossa ira. Por exemplo, não sou aceito, não sou amado, não controlo a minha vida, não sou respeitado, não sou competente. Quando uma experiência negativa foca numa destas questões profundas, a mensagem que é dirigida ao nosso cérebro
completamente distorcida e desproporcionada, já agora, é: foste completamente respeitado, ou foste seriamente ameaçado, ou vais ser abandonado. E quando recebemos tais mensagens, a nossa ira fica recarregada e detona como uma bomba. Temos, no entanto, uma escolha em relação ao nosso comportamento quando nos zangamos. Embora nessa altura não é muito fácil fazer escolhas, pois a nossa capacidade de pensar racionalmente e escolher corretamente fica ensombrada pelos sentimentos de ira. Há pessoas que respondem mal à ira porque nas suas famílias tiveram modelos maus. Talvez um ou ambos os pais eram pessoas que estavam sempre zangadas, que se expressavam através de gritos, de um comportamento violento. Se esse for o teu caso, terás a tendência de adotá-lo, mas nas tuas relações familiares tens que pedir ajuda em relação a isso para que não aconteça. A questão do controle da ira e do comportamento adotado em relação à mesma é crucial para os nossos relacionamentos. Se eu conseguir zangar-me e ao mesmo tempo manter o controle e a outra pessoa fizer o mesmo, então ambos poderemos resolver os nossos problemas em segurança. A ira pode ser expressa, isto é, verbalizada, e sabemos que tudo vai ficar bem quando tudo terminar desta maneira. A ira intensa, extrema e descontrolada chamamos raiva. Alguém possuído de raiva não é só medonho, mas potencialmente violento e perigoso. A ira que reside no indivíduo por muito tempo chama-se amargura. Esta é demonstrada por antipatia, por rancor, por vingança. Tanto a raiva como a amargura são respostas destrutivas da ira. Lá no livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 15, descreve estas emoções descontroladas como uma raiz que profana o interior do indivíduo. É pecado convidar a ira a criar raízes dentro de nós e a envenenar o nosso ser. Este versículo que eu mencionei diz que nenhum de vós seja como planta daninha que cresce e faz mal a muitos. Será bom lembrar que a ira não é produzida pela outra pessoa. É apenas uma reação às nossas próprias emoções. E depois de compreendermos como o conflito nasce, cresce e pode tornar-se em algo menos bom, será importante ter alguma ideia como resolvê-lo, não acham? Então, vamos pensar que uma delas é não ser agressivo, mas manter-nos firmes. Em vez de uma explosão sem sentido, verbaliza a tua ira, declara os factos de maneira a respeitar a dignidade e os sentimentos do outro. Não uses palavras ofensivas ou abusivas. Fica no agora. Resista à tentação de trazer à baila velhas feridas, coisas que já passaram, coisas que já aconteceram. Foca no que está a passar-se no presente. Também deves evitar os discursos. Dá exemplos específicos, concretos. Muitas pessoas, quando têm brigas, envolvem-se em generalizações do estilo: és sempre tão egoísta. Estas generalizações fazem o outro sentir-se criticado e atacado. O melhor é ir direto ao ponto da questão. Hoje senti-me magoado porque me ignoraste no meio da conversa. Eu gostava que quando tu falasses com a tua família, me incluísses também. Esta é uma maneira muito mais simpática de fazer as coisas. Quando tratamos com específicos, o outro sente que estamos a pedir uma mudança de comportamento em vez de uma condenação à sua personalidade. Um outro elemento importante no controle do conflito é evitar julgar. Diz as tuas necessidades, as tuas expectativas, os teus pedidos, mas evita julgar ou condenar a outra pessoa. No momento em que julgas ou condenas o outro, automaticamente está tudo estragado. Também deves ser rigorosamente honesto. Honestidade não é apenas correto, é também inteligente. A tua mulher ou o teu marido conhecem-te muito bem. Para que esconder? Usa os momentos de conflito como oportunidades para uma autorrevelação honesta, porque isso vai levar à intimidade. Depois, não declares o outro culpado,
Porque ao fazer isto na tua mente, estás a pensar perder ou ganhar, e não ganhar, ganhar. Mas se amas o teu companheiro, por que havias de querer que perdesse? Depois tens que ouvir atentamente. Repete o que ouviste o outro dizer. Não é papaguear as mesmas palavras, mas reafirmar o sentido daquilo que foi dito, daquilo que ouviste no outro. Isso ajuda-te a aprender a importância plena da sua mensagem. Se não ouviste corretamente, vai ouvir a explicação. Ouvir é uma das melhores prendas que podes dar ao teu esposo. E depois zanga-te sobre uma coisa de cada vez. Não há nada mais confuso e frustrante que um argumento que salta de um assunto para o outro. Foca-te na questão, resolve uma questão de cada vez. E depois, a não ser que te sintas abusado, aguenta. O silêncio, como já falámos, não é uma estratégia para resolver a boa comunicação, nem tampouco para resolver o conflito. Mas se esse for o meio que o teu esposo escolhe, não insistas. Continua com a tua vida. Dá espaço ao outro para resolver as coisas. A Bíblia diz em Romanos 12:18, se for possível, tende paz com todos os homens. Este versículo reconhece que há uma estrada com dois sentidos para haver paz e muitas vezes, no outro sentido da estrada, há uma barreira. São precisas duas pessoas para resolverem o conflito. Enquanto a tua vida estiver aberta, limpa, a tua consciência também pode estar. Se a resolução não pode ser encontrada, tem que tratar a questão mais tarde, quando tiverem tempo para acalmar e refletir. Atenção, porque os conflitos não resolvidos podem cair em mãos erradas. Se duas pessoas no conflito não resolvem o seu problema num espaço de tempo razoável, envolverão outras pessoas no mesmo. É interessante que no lar as crianças começam a sentir as vibrações de um problema que existe entre os pais e que eles não conseguem resolver. E uma coisa que podia ter sido fácil passa a transformar-se, pode transformar-se num drama familiar. Então, estamos a chegar ao final da sessão e há pontos importantes a lembrar aqui. A confissão e o perdão são partes indispensáveis na resolução dos conflitos. Nunca é demais sublinhar o poder e o valor do perdão na família. Um renomado terapeuta tinha uma teoria que dizia que os nossos corpos foram feitos para o amor, para a afirmação, cooperação, perdão e bondade. Estas respostas são como óleo no nosso mecanismo físico. Quando permitimos comportamentos diferentes, é como se entrasse areia no nosso mecanismo. Interessante, não é? Quando os conflitos são tratados corretamente, há crescimento. Descobre-se a verdade, trocam-se ideias, impressões, aprendemos um com o outro, aprendemos mais sobre o outro. Mais do que tudo, o conflito pode revelar aquilo que está mais profundo em nós, o que nos interessa, o que nos magoa, aquilo em que nós acreditamos. E os conflitos têm níveis. É importante reconhecer que há desacordos e argumentos que não têm importância absolutamente nenhuma. Mas há pessoas que parece que só têm um botão de ligar e desligar. Em relação ao conflito, não têm controle de volume, nem têm selecionador da estação. Para eles, a irritação de encontrar umas meias penduradas na porta da casa de banho é exatamente igual à irritação de receber um cunhado que não se vê há muito tempo e que vem jantar sem ter sido convidado. Reconhecer que há níveis de conflito e desenvolver uma capacidade para discordar sem deitar a casa abaixo é de suma importância para a família. E durante o conflito, procura soluções práticas, ou seja, evita tomar posições emocionais. Há pessoas que abordam o pensamento do estilo antes morrer do que render. Esta abordagem condena o relacionamento a um ciclo infindável de conflitos e pode eventualmente levar ao divórcio. Há muitos passos práticos que os casais podem usar para reduzir
os níveis de conflito, sem sacrificar as suas convicções e a sua personalidade. Um deles é antecipar o perigo. Ambos sabem que certas frases, certos comportamentos produzem conflito. Então, para que aventurar-se nessas áreas? Outro é mover-se rapidamente. Quando vês o sinal de perigo, age prontamente para evitar a situação antes que ela aumente. Podes pedir desculpa imediatamente ou, se não fizeste algo de mal, dizes só, eu não quero entrar numa briga. Outra coisa é que podes procurar alternativas. Às vezes é preciso apenas um pouco mais de flexibilidade e boa vontade para imaginar uma outra maneira de fazer as coisas. Pensa no caso de Abrão e Ló, lá no livro do Gênesis, capítulo 13. Abrão e Ló tiveram um conflito terrível. Os pastores, não entre eles, mas entre os pastores de ambos os lados. Os pastores chegaram à conclusão que os pastos não chegavam para os rebanhos de um e para os rebanhos do outro. Cada dia, todos os dias havia conflitos, todos os dias havia discussões. E a coisa ficou de tal maneira que, por fim, Abrão e Ló pensaram, aliás, foi Ló que teve a ideia, que era melhor eles se separarem um do outro. E Abrão teve uma ideia muito interessante. Abrão seguiu exatamente aquilo que se deve seguir num conflito. Ele apaziguou as coisas, falou de maneira calma e por fim disse ao seu sobrinho Ló, olha, escolhe o lugar para onde queres ir. Se tu fores para a esquerda, eu vou para a direita. Se tu fores para a direita, eu vou para a esquerda. E foi assim que aconteceu. Eles separaram-se amigavelmente, tanto que mais tarde Abrão foi a correr salvar o seu sobrinho Ló de uma guerra onde ele ficou metido sem querer. Ora, outra coisa que é importante é nós nos dispormos a ceder no mínimo para ganhar o máximo. Os casais parecem gastar a maioria das suas energias em coisas mínimas, como discussões sobre compras, bens, programas, filmes a ver, tarefas no lar, de quem é a culpa quando se chega tarde à igreja. Afinal, quais são as coisas importantes no casamento? A confiança, o amor, o apoio mútuo, sentimentos, necessidades, intimidade. Se aprenderes a dar um passo menos de energia às coisas pequenas, podes guardar essa energia para as coisas importantes. Poderás ter uma casa muito mais bonita, muito mais confortável, um casamento mais forte, se focares a tua atenção naquilo que é importante para o teu crescimento e para o crescimento da tua família. O conflito é inevitável, mas ele não tem que cavar um fosso entre o casal ou entre a família. Se for bem gerido, pode tornar-se numa oportunidade de mais crescimento e de mais intimidade. O alvo é transforma o conflito em entendimento. Escreve aí no chat. Transforma o conflito em entendimento. Nós voltaremos para a semana para continuar a decoração da nossa casa, Ideia de Deus.